Maravilha. Muito bem, pessoal. Então, vamos a Clara dos Anjos, esse livro importantíssimo para o nosso vestibular da PUC, né? A gente tem um programa aí com apenas 3 obras, então quer dizer, no momento que nós temos aí 3 obras, evidentemente elas todas vão ser exploradas, né? Cada uma delas ao seu modo. Clara dos Anjos tem algumas peculiaridades que eu queria explorar com vocês hoje para que vocês vão prontos para gabaritar, né? É o que a gente tem feito sempre. Na terça-feira a gente vai fazer a nossa aula sobre Clarice. Eu estou fazendo aqui um empenho para lançar essas aulas aí para vocês que assinaram o curso completo aí até o sábado, deixar tudo prontinho, tá legal? As aulas elas vão trazer análise de todos os contos, beleza? Então a gente já colocou algumas ali, eu vou seguir colocando ali amanhã e sabadão vai estar tudo pronto. Foi um pouquinho depois do que eu imaginava, mas vai ficar bem legal, vai ficar redondinho para vocês terem todo o conteúdo dos contos. Agora imagina a tabela dos contos, o quanto ela vai ser importante. Se eu tiver que pensar assim, vamos lá, 3 obras, tá? Qual delas é aquela em que a tabela inteligente vai fazer a maior diferença? Sem dúvida, é o livro da Clarice, porque é um livro de contos, né? Então a gente vai trazer ali as informações minuciosamente colocadas, né, de maneira bem precisa para uma revisão rápida também. Terça-feira a gente vai ter uma aula bem especial também sobre esse livro da tia Clarice, tá? Muito importante. Como eu estava dizendo a vocês aqui, então, antes de começar, né, oficialmente a nossa aula, agora estamos todos juntos, inclusive o pessoal que vai assistir a gravação, esse livro, Clara dos Anjos, ele não é uma novidade, né? Para muitos vestibulantes que já prestaram, de repente, uma prova anterior da UFPR, por exemplo, porque nós já tivemos esse livro em programas anteriores da Federal do Paraná, tá legal? Então, para alguns de vocês, é possível que esse livro já tenha sido estudado, tá bem? De qualquer forma, a gente tem que atentar para as peculiaridades da prova da PUC, do modo como ela trabalha, tá? Vocês tiveram ali uma lista com questões da banca da UFPR, com questões elaboradas por mim também, tá legal? Tem as questões inéditas que a gente sempre faz questão de colocar. Né? Mês da gripe a gente trabalhou só com questões inéditas, né? Porque não tem vestibular anterior a não ser uma prova da UFSC, uma única prova que trabalhou com esse livro. De resto, esse livro é um livro completamente exótico, né? Se a gente for considerar programas de vestibular, eu me refiro ao mês da gripe, né? Então, todo o nosso trabalho ele foi criando questões inéditas. E aqui em Clara dos Anjos a gente pegou algumas questões de provas anteriores, mas também temos questões inéditas, beleza? Galera, é o seguinte, vamos lá. Eu vou trabalhar hoje mais com base na tabela inteligente, tá? Eu vou fazer a aula inspirado na tabela inteligente. Vamos nessa. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? E a gente já conversa um pouco mais sobre isso, tá bem? Então aqui, ó, a minha ideia hoje é trabalhar a tabela inteligente. Beleza? Estão visualizando aí? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente trabalhar as informações essenciais, tá? Vamos lá. Muito bem. Nossa tabela inteligente aqui, então, a gente está falando de um livro, vamos pegar aqui a lateral da tabela, tá? Olha aqui, tá? Aqui, no cantinho. Clara dos Anjos foi um livro que eu posso dizer foi o livro da vida do Lima Barreto. Tá? Conhece o Lima Barreto muito em vestibulares, no Enem, no ensino médio, por uma obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? É um livro mais conhecido do Lima Barreto, considerada a obra-prima do Lima Barreto. É o clássico aquele, né? Que a vovó lia para estudar para o vestibular, inclusive na época dela, né? Era o Triste Fim de Policarpo Quaresma, era sempre aquele livro, bem? Mas Clara dos Anjos foi um livro que o Lima passou a vida inteira escrevendo e reescrevendo, na forma primeiro de um conto, depois ele desenvolveu um pouco mais o argumento, certo? Era um livro que tocava muito profundamente questões importantes para o autor. O autor Lima Barreto é um autor negro, né, um autor mestiço, certo? É um autor suburbano, quer dizer, ele reunia essas condições de vulnerabilidade social. Um homem preto, né, um homem mestiço, um homem pardo, né, que vivia no subúrbio do Rio de Janeiro, tá certo? Ele sofreu bastante, então, preconceito racial, né? Sofreu as consequências da segregação também da população suburbana, tá certo? E o Lima ele fez uma literatura muito voltada também para denunciar essa desigualdade social, tá certo? Para denunciar os preconceitos. Então, o Lima Barreto foi um cara que teve isso como uma marca ao longo da história pessoal dele
e a literatura dele refletia isso. Então ele se preocupou muito e ele traz aqui essa figura da Clara como uma personagem que acrescenta mais um aspecto de vulnerabilidade social. Ela é mulher, então eu vou dizer, ela é mulher, preta, pobre e suburbana. Ela reúne em si todas as condições, né, que a gente considera aqui que vão torná-la socialmente vulnerável dentro de um contexto racista, patriarcalista, machista, né, e de grande estratificação social, tá? Bom, Lima Barreto, antes da gente entrar na obra em si, olha aqui, ó, é interessante porque ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Nenhum escritor da literatura brasileira personifica tanto a ideia de pré-modernismo. Eu quero dizer, pré-modernismo, você deve saber, não é uma escola literária, ok? Atenção, pré-modernismo não é uma escola literária. É um período de transição da nossa literatura. Professor, transição do que para onde? É a transição das literaturas tradicionais do século XIX, eu quero dizer, realismo, naturalismo, tá certo? Para uma nova literatura, uma nova arte que vai se consolidar no século XX, que nós vamos chamar de modernismo. Então, o pré-modernismo é um período de transição, ok? Os autores da época, eles não diziam assim, eu sou um pré-modernista. Percebe o absurdo disso, né? Como é que você vai dizer assim, eu sou um pré alguma coisa que não existe ainda? Então, eu sou um adivinho também, né? Quer dizer, o Lima Barreto, ele jamais ia se definir como um pré-modernista, porque o modernismo não existia ainda, compreendido? O modernismo ele começa mesmo a tomar forma ali quando, né, o Lima Barreto está falecendo. E até por isso que eu te disse, o Lima, ele é um emblema do pré-modernismo, porque o cara, ele nasceu no ano de 81, 1881, que foi quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ou seja, ele nasceu no ano em que começou o realismo, tá? E ele morreu no ano em que começou o modernismo, com a Semana de Arte Moderna. Ou seja, o homem viveu o período, inclusive, que sintetiza a ideia de pré-modernismo. É muito interessante isso, né? As datas de nascimento e morte do Lima Barreto são muito significativas. Começo do realismo e começo do modernismo. Mas, enfim, a obra dele é uma obra muito significativa nesse aspecto de ser antecipadora do modernismo e, ao mesmo tempo, conservando algumas características da literatura realista. Cara, dá para aproximar muito do realismo esse texto, tá? Você sabe que a PUC é uma prova que trabalha muito com essa questão do estilo de época, né? E pega obras de transição, às vezes, e explora essas questões de transição. Então, acho que é muito importante você saber. Por exemplo, saber que o livro tem características de narrativa realista. Tá? Qual é a característica realista que aparece no livro? Ora, a gente tem uma composição psicológica muito interessante da personagem que é a Clara. Tá certo? Tem essa questão da denúncia, né, da desigualdade social, dos personagens que tipificam, né, os problemas da sociedade da época. Então, isso é realismo. Ok? Uma literatura mais psicológica, que trabalha com personagens que são tipos sociais, tá certo? Isso é bem realista. Beleza? Mas com uma diferença para o realismo, por exemplo, que o Machado de Assis praticava, que é o seguinte: o realismo do Machado era uma coisa mais burguesa, né? Machado de Assis era o cara da Rua do Ouvidor, que era o lugar chique, era o lugar elegante, tá legal? Rua do Ouvidor é o Pátio Batel lá do Rio de Janeiro da época, tá legal? E o Machado de Assis ficava lá, na Rua do Ouvidor, no bairro de Botafogo, que eram os lugares nobres do Rio de Janeiro. E o Lima Barreto não. O Lima Barreto ele vai falar do subúrbio. A ênfase da literatura do Lima Barreto é o subúrbio. Tá legal? É onde não passa o asfalto, é onde não tem, né, saneamento básico. Beleza? Bom, aqui eu preciso te dar uma dica muito importante antes da gente continuar. Até mesmo no subúrbio existe uma estratificação social, uma diferença social, tá? Isso é muito importante, tá? Vamos apurar os ouvidos aí, anotar, porque isso que eu vou te falar é muito importante. Nós temos no livro um personagem que é o grande vilão da história, um cara chamado Cassie Jones. Escreve Cassie Jones, né? É o Cassie Jones, tá bem? Esse personagem aqui, ele mora no subúrbio também. Esse cara, ele se veste sempre com uma roupinha, né, da moda, entendeu? Ele gasta grana ali comprando
um sapato de couro, ele, né, usa um terninho e tal, ele procura meio que copiar ou imitar a moda dos granfinos, tá certo? Ele tem esse sobrenome aqui, que foi basicamente até esse Jones, foi meio que inventado ali pela dona Salustiana, que é a mãe dele, metida a besta. Mas esse cara é aquele tipo, né? Cara de classe média que quer bancar de rico, entendeu? É isso. Ele é de classe média baixa, ele mora no subúrbio. É muito importante você saber que ele é do subúrbio, porque tem gente que faz uma leitura do resumo do livro, faz uma leitura, até às vezes faz uma leitura equivocada da obra, achando que o Cass Jones é rico. Não! Esse cara, ele é um cara de classe média baixa, tanto é que ele mora no subúrbio. Só que aí diz assim no livro que ele morava no subúrbio dos elegantes. O Lima Barreto, através do seu narrador em terceira pessoa, ele faz uma leitura muito irônica disso, né? Dessa ideia de que existe um subúrbio melhoradinho, entendeu? O cara, ele mora na vila, ele mora no subúrbio. Evidentemente que ele não é granfino, ele não é burguês, ele não é rico, tá certo? Mas ele se faz passar porque ele quer usar uma roupinha da moda e tal, entendeu? É isso. Então, atenção para essa questão do Cass Jones ser um suburbano. Isso é muito importante. A família é remediada, família de classe média, não é exatamente um cara, ele é rico e tal, nada disso. Beleza? Então eu quero que você fique atento, porque o Lima Barreto, ele às vezes ele se assemelha nesse livro, o narrador se assemelha a uma postura de cronista, apesar do livro ser um romance, quer dizer, uma narrativa longa, com vários personagens e situações, né? O livro é um romance realista, digamos assim. Um romance pré-modernista, melhor dizendo, né? Ele é um romance porque é uma narrativa longa com vários personagens, né? Ele é um romance pré-modernista, mas com características de estilo realista, né? Só que ele acaba antecipando um pouquinho algumas coisas da modernidade, justamente por essa ênfase no subúrbio, faz desse texto, por exemplo, muito diferente dos textos do realismo do Machado de Assis, né? Esse texto pré-modernista, essa ênfase nas camadas populares, essa preocupação em registrar o cotidiano do povo, isso é muito antecipador do modernismo, muito antecipador do modernismo, tá? A própria linguagem mais coloquial que esse livro apresenta é muito interessante. Tem trechos em que se dá voz à personagem, tá? Então, a gente tem lá mais para o final do livro, tem uma cena em que o Cassie Jones ele está caminhando pelas ruas, pensando em fugir depois de ter feito lá, né, uma grande sacanagem. E aí ele vai meio que caminhando pelas ruas do subúrbio, né? E ele acaba passando por uma tasca, ou seja, por um boteco, por um armazém. E lá, no meio dos bêbados, lá tem uma mulher preta que vai olhar para ele e vai dizer: "É ele!" E começa a xingar, né? E a mulher pega e começa a querer agarrar ele, xingando ele. E aí começa a falar: foi ele que abusou de eu, né? Aquela mãe dele, aquela galinha d'Angola, e não sei, começa a falar super coloquial, cara. É muito interessante porque a escrita praticamente reproduz a fala. Isso é muito modernista. Então, eu queria dizer para vocês que, em alguns momentos, através do discurso direto, né, quando as personagens se expressam, a gente tem uma linguagem bastante coloquial. Então, fica bem atento para isso. A linguagem desse livro, ela é uma linguagem que oscila, né, entre o padrão culto e o coloquial. E destaque para a presença dos coloquialismos. Tem bastante linguagem coloquial no livro, tá? É isso. Galera, seguinte. Então, o espaço da narrativa é o subúrbio do Rio de Janeiro. O narrador descreve o espaço da periferia em detalhes, denunciando a precariedade da vida dos mais pobres. Tá? Lima Barreto tinha um compromisso social na literatura dele. O narrador é uma coisa muito importante e eu aposto que vai cair o aspecto narrador na prova da PUC. Tá? Quem já fez revisões comigo de outros vestibulares sabe que quando eu falo um negócio desse, é sério.
Você vai fazer a prova e vai estar lá a questão do narrador. Anota aí. Você vai fazer a prova, depois você vai me dizer se estava lá ou não estava. O narrador, tá? Narrador desse livro é um narrador que a gente chama de narrador em terceira pessoa, que não é um personagem que narra, né? É um narrador em terceira. Só que é um narrador onisciente intruso. O que isso significa? Onisciente porque ele acaba entrando na cabeça das personagens, né? A gente tem um momento lá que tem uma imaginação da Clara, ela pensando sobre as nuvens no céu, e ela pensa, então no céu também há manchas. Aí você pensa, opa, né? Então quer dizer que a Clara se sente manchada por alguma coisa. Aí a gente descobre que aconteceu a relação sexual dela com o Cassie Jones, né? Então no céu também há manchas. Quando a gente meio que entra na cabeça da personagem, assim, sabe o que ela tá pensando, o que ela tá imaginando, isso é narrador onisciente, tá? Só que tem um detalhe muito importante aqui nessa onisciência que eu preciso que você anote. Esse é o detalhe fundamental. Ele é um narrador onisciente intruso. O que isso significa? Que ele é um narrador que não só lê pensamento das personagens, mas ele também, o que ele faz? Ele comenta, ele dá opinião, ele emite julgamentos sobre as personagens. E isso vai ficar muito evidente em vários momentos do livro, quando o narrador se posiciona sobre o Cassie Jones, que ele critica o tempo inteiro, até às vezes usando um adjetivo, por exemplo. As ironias que o narrador usa para se referir ao Cassie Jones, tipo elegante do subúrbio, tá certo? Modinheiro, né? Uma maneira mais pejorativa de se referir ao cara que tocava modinha e tal, tá certo? Então, dá para perceber que existe muito uso da ironia na hora de falar do Cassie Jones, que existem opiniões negativas do narrador sobre o Cassie Jones e sobre a dona Salustiana, tá? E também existe uma constante crítica que o Lima Barreto faz ao modo como a família da Clara educou a Clara, tá certo? É isso. A educação dela que não preparou ela para a realidade. E aí a gente já vai entrar no enredo em seguida para demonstrar o que acontece no livro, né? Mas, tipo assim, ela. Sobre a educação da Clara, é um negócio super importante que eu tenho para te falar aqui agora também. Se você quiser anotar, anota aí. Eu botei no Memorex. Tá aqui, ó. Você pode fazer essa anotação, depois, de repente, você imprime o Memorex e faz aqui, ó, né? Aquele trabalho de ir lembrando dos principais pontos dessa nossa aula. Você pode até assistir ela de novo, se quiser, para ir grifando, tá? Olha só, eu queria dizer para vocês que a Clara, tá? Ela foi super protegida pelos pais. Ela é de uma condição social um pouco, né, mais humilde do que a do Cassie Jones, tá certo? Sabe que o subúrbio dos elegantes tem calçamento na rua e tal, né? Algumas ruas tem. É o caso da rua do Cassie Jones. A Clara dos Anjos não, sabe? É aquela coisa de amassar o barro para ir para casa e tal, né? Então é uma condição mais humilde, a da Clara, tá? Da família da Clara. Mas olha só, a Clara tem 17 anos, foi criada com muito zelo, hein? Super protegida. Ela não podia sair de casa sem estar na companhia dos pais ou de uma vizinha lá que era amiga dos pais e às vezes se responsabilizava pela Clara. Ou seja, a Clara, ela é tão super protegida que ela acaba não tendo a menor noção da vida lá fora. Ela é praticamente prisioneira dessa vida doméstica, mas eu quero que você não se engane com uma coisa. Tem gente que acha que a Clara não recebeu educação. Tem gente que acha que a Clara é uma total ignorante, que ela é analfabeta. Não. Os pais educaram ela. Ela sabia ler e escrever, o que é uma coisa bem, vamos dizer assim, difícil para o contexto da época para uma moça, né, da condição social dela. Os pais educaram ela. Ela sabia ler e escrever. Toma cuidado com isso, tá? A Clara não é por conta da condição socioeconômica dela que ela é uma analfabeta ignorante. Não é isso. Ela pode ser ignorante sobre outras coisas, como, por exemplo, sobre a malícia que existe lá fora. Isso sim, tá? Toma cuidado que ela sabia ler e escrever, tá? Só que não foi preparada para enfrentar a realidade, tornando-se presa fácil para o sedutor Cassie Jones. Beleza?
Turma, observações importantes aqui para a gente fechar essa introdução da nossa aula e passarmos para o enredo do livro, tá? Tempo da narrativa, início do século XX. Só que é um período posterior à abolição da escravatura, quer dizer, já não existe mais escravidão, mas esse é um ponto importante do livro. Mesmo depois da escravidão, olha só a condição da população preta. Né? Oi, Ana, tudo bom? Bom que você veio. Olha só, não dá para a gente desprezar a persistência, não é? Das relações sociais oriundas da escravidão. Mesmo que a escravidão esteja formalmente abolida no Brasil do início do século XX, qual é a condição, né, normalmente atribuída às pessoas pretas, aos afrodescendentes no Brasil? É aquela pessoa marginalizada, né? Aquela pessoa que não tem oportunidades de se inserir na sociedade da mesma forma como a elite branca, tá certo? Então você vai perceber, inclusive, que a lei não existe para essas pessoas. Se a Clara, por exemplo, sofreu um abuso, a polícia não vai atuar em favor dela contra o rapaz branco. Tá entendendo? Então a gente tem a persistência, né, das relações opressivas oriundas do período da escravidão. O Lima Barreto fala muito sobre isso. Né? Quem for fazer a prova da UniOeste, por exemplo, tem lá um texto, né, que é o pecado. Qual é o pecado? O pecado do personagem preto é ser preto. É uma ironia do texto. O cara, tipo assim, ele era para ir para o céu, porque ele foi um cara que foi super correto durante a vida, foi uma pessoa generosa, honesta e tal. E aí, na hora do juízo final, diz: não, mas ele, né? Então ele vai para o purgatório. Tipo assim, uma puta ironia, porque o cara sendo preto, nem na justiça divina ele vai ter algum tipo de alívio para ele, tá ligado? É isso. Ele vai ser sempre, né, vítima de um preconceito, de uma preconcepção de que ele não é digno dos espaços, né, de privilégio, certo? Então tem que se ligar nesse aspecto aí, da denúncia de uma sociedade estruturalmente racista, porque o que o Lima Barreto faz nesse livro também é isso, tá bom? Outro aspecto, então, ênfase no subúrbio. O narrador, às vezes, faz quase que uma crônica do subúrbio, tá? Observando esse espaço suburbano, descrevendo em detalhes os problemas também, né, da vida no subúrbio, tá legal? O abandono do Estado em relação ao subúrbio, tudo isso. E o narrador em terceira pessoa sendo ele onisciente e intruso. Essas são as coisas que eu gostaria que você fixasse muito bem no início do nosso papo aqui. Narrador onisciente e intruso significa dizer que ele não só narra, lê pensamentos, mas também comenta, emite opiniões, emite juízos de valor. Tá bom? Vamos para o enredo, então, do livro, né? Olha só. Então, a Clara, como a gente já disse, é a moça de 17 anos criada com muito zelo, super protegida, né? Não podia sair de casa sozinha, tinha que ter sempre alguém acompanhando. Ela é filha do Joaquim dos Anjos, que era um carteiro, homem pardo do interior de Minas. Na verdade, ele tinha a pele clara, mas, olha só, as palavras que eu vou usar estão no livro, tá? Mas o cabelo ruim, como se diz, fecha aspas, está escrito assim. O Lima Barreto, ele incorpora, né, esse discurso preconceituoso da sociedade da época de forma irônica, né? Cabelo ruim, como se diz. Tá certo? Então, o Joaquim dos Anjos, ele tinha o cabelo crespo e a pele clara. E a mãe da Clara dos Anjos, a dona Engrácia, ela tinha a pele morena e o cabelo liso. E a Clara, ela puxou a tez do pai e o cabelo da mãe. Ou seja, ela nasceu com a pele mais clara e com o cabelo mais liso. Tá? E ela se chama Clara, o que também pode ser compreendido, né, como a expressão de um desejo de branqueamento de uma, né, de um grupo social marginalizado, certo? Excluído, vítima de preconceitos, de violências historicamente, não é? Então, talvez até no inconsciente, o desejo dos pais
de branqueamento vem já nesse nome Clara, né? Quer dizer, o branqueamento seria praticamente um passo para pertencer à sociedade e não ser excluído dela, dentro dessa lógica, né, estruturalmente racista da sociedade brasileira, tá bem? Então, o nome da personagem ser Clara, isso é um componente interessante para nossa reflexão. Mas, seguindo, então olha só, quem são os pais? O pai é um homem pardo, carteiro, que veio do interior de Minas. Ele era músico, certo? Tinha sido flautista e apreciava modinhas. Fixou-se no Rio de Janeiro, trabalhava como carteiro. Não era tolo, mas também não sabia desconfiar das pessoas. Tá? Isso vai fazer com que ele acabe aceitando a presença do Cassie Jones na casa dele, inicialmente. Tá? Porque é o seguinte, ele tinha um hábito que era, eu não posso, né, duvidar do caráter de alguém, a não ser que essa pessoa dê demonstrações de que seja uma pessoa de mau caráter. Eu acho que o raciocínio dele é justamente de um homem interiorano, até certo ponto ingênuo, não é? Porque dentro do contexto do capitalismo selvagem, você não pode partir do pressuposto que todo mundo seja bom, não é? Até que prove o contrário. Infelizmente, para sobreviver numa sociedade competitiva e hostil como a nossa, o pressuposto, lamentavelmente, deve ser o oposto, né? Você vai ter que desconfiar de todo mundo até que alguém prove que merece a sua confiança. O raciocínio do Joaquim dos Anjos era o contrário. O seu Joaquim, pai da Clara, ele confiava em todo mundo até que a pessoa demonstrasse que não merecia a confiança dele. Tá? A dona Engrácia, e isso aqui é muito importante, tá? Dona Engrácia, a mãe da Clara, é uma mulher passiva, sem iniciativa. Ela não faz nada sem consultar o marido, tá certo? E isso é o estereótipo, né, do feminino num contexto de uma sociedade patriarcal, machista, ao extremo. Então, ela nem sabia, né, o que fazer se não tivesse a anuência do marido, tá certo? Então, a dona Engrácia, a mãe de Clara, é uma mulher passiva, sem iniciativa, cria a filha com muita vigilância, impedindo-a de sair à rua desacompanhada. É o modelo feminino criticado pelo Lima Barreto, questão da mulher sem iniciativa. Olha que interessante, né? Nós temos aqui um Lima Barreto, um escritor, que defende a autonomia feminina. Ah, então é muito interessante isso. Curiosamente, né, perguntado sobre o tema feminismo, o autor dizia abominar o feminismo. Se dizia, inclusive, antifeminista. Talvez aqui a questão seja, né, o autor deveria ter algum tipo de resistência ou oposição ao modo como se dava a luta do movimento feminista na época, daí se dizer antifeminista. Porque o texto dele, na verdade, é um texto que está em plena sintonia, né, com um ideal de igualdade de gênero, de busca, pelo menos, né, de equidade, de respeito à autonomia das mulheres, de conquista da autonomia feminina. Se você pensar, né, esse texto ele está sintonizado com esse ideal, porque ele critica muito, né, a educação das mulheres feita para a submissão. Ele defende uma educação que liberte a mulher e dê a ela autonomia. O modelo de mulher que aparece aqui no livro, a gente, na verdade, tem dois modelos de mulher. Olha aqui. Isso aqui pode ser questão de prova, tá? Eu assinalei muito a questão narrador, né? Eu disse assim, cara, narrador vai cair narrador. Ponto. Eu falei para vocês, vai cair narrador. Isso aqui eu tô dizendo, pode ser que caia na prova, tá? Porque a gente tem aqui a dona Engrácia, que é a mãe da Clara, modelo de mulher submissa. E a Margarida, que é a vizinha da Clara, é a antítese de Dona Engrácia. Porque ela é aquela mulher que teve que sustentar sozinha um lar depois de ficar viúva. Ela era uma imigrante, sustentava sozinha a casa. E aí o que acontece? Ela começa a se tornar uma espécie de conselheira da Clara. Tá? Então a família confiava na Dona Margarida, era uma mulher de muita fibra, de muita coragem, trabalhadora e tal. E até a Margarida, ela teve um tempo que ela ofereceu trabalho para Clara. Só que dentro daquele contexto da Clara, né, e da mãe da Clara, ela, tipo assim, a Clara tinha vergonha de ganhar o próprio dinheiro. Parecia que ela estava fazendo uma coisa errada, certo?
Sendo que a dona Margarida trabalhava e tal, né? Trabalhava com costuras e tudo mais. Mas, enfim, né? A Clara, ela, entre esses dois modelos femininos aqui, né? É evidente que a Clara vai seguindo o modelo referencial da mãe. E isso é a desgraça da Clara dos Anjos, evidentemente. Porque ela vai acabar se tornando muito suscetível, né? A um homem canalha que vai seduzi-la e abandoná-la depois, tá bom? Quem são os outros personagens? Bom, aí, o que acontece? Lá no início do livro, a gente está ali às vésperas do aniversário de Clarinha, tá? E aí, o que acontece? O pai, Joaquim, o carteiro, está bebendo com amigos. Os amigos do seu Joaquim são o Marramaque e o Lafões, certo? E durante a conversa estão pensando como é que vai ser a festa. E esse Lafões é um cara ingênuo e acaba sugerindo: ah, por que você não chama aquele tocador de modinha para tocar no aniversário da Clara? Tipo assim, quem é que vai tocar na festa, tá? Na época não tinha um DJ lá para tocar na baladinha. Então, chama um cara para tocar viola, né? O Lafões sugeriu o Cassie Jones. Tá, mas por que? Da onde? Se conheceram na cadeia. O Cassie Jones nunca ficava na cadeia por muito tempo, mas eu preciso dizer para vocês que envolver-se com uma mulher casada, né, era um crime de adultério. Então, o Cassie Jones acabou sendo preso por conta disso, tá? Mas é aquilo, ele ficou detido um tempo porque ele foi apanhado em flagrante com uma mulher casada. Mas isso não durou muito, né? Ele acabou saindo, ele sabia que ia sair logo da prisão. E ele faz o quê? Ele acaba na cadeia fazendo amizade com esse Lafões que foi preso por uma bobagem, bebeu demais, brigou num bar lá, uma besteira, uma briga de boteco. Também ficou detido um tempinho e ia ser solto. O Cassie Jones, que era um cara malandro, ele se aproveita dessa situação, porque ele sabia que o Lafões ia ser liberado logo. Tipo assim, cara, uma briga de botequim, esse cara vai ser solto. E aí o Cassie Jones, ele finge que conversou lá com o delegado, com o carcereiro, e depois diz assim, ó, oh, falei com eles aqui, mexi meus pauzinhos, logo, logo você vai ser solto. E o Lafões passou a acreditar que devia um favor pro Cassie Jones. Não tem nada a ver. O Lafões ia ser solto de qualquer jeito, o Cassie Jones só, né, fez uma artimanha ali para fazer com que o Lafões acreditasse mesmo que ele, Cassie Jones, tivera alguma influência na libertação, né, de Lafões. Mas não, Lafões ia ser solto de qualquer jeito. Bom, Lafões acha que deve um favor para o Cassie Jones, e aí agora ele indica o Cassie Jones para tocar na festinha da Clara. Uma Ramak dá um pulo e diz assim: vocês já ouviram falar desse Cassie Jones? Esse cara é um pilantra, conhecido, né, por se meter com mulher casada, por seduzir mocinhas e tudo mais. E aí o pai da Clara tinha aquele hábito de não desconfiar de ninguém até que a pessoa provasse ser mau caráter. Pois então. Acabou se decidindo pelo convite ao Cassie Jones. A Clara ouvia tudo atrás da porta. E ao ouvir a discussão sobre o cara, né, tipo, um sedutor, não, ele não é sedutor nada, esse cara não pode botar os pés aqui, dizia o Mahamak. E o Lafões diz, não, ele é meu amigo e tal. A Clara já começou a ficar curiosa. Isso já mexeu até com o senso do proibido para Clara, né? E toda vez que se falava do tocador de modinhas, mais ela ficava curiosa e querendo conhecer o cara. Tá? Aqui eu preciso fazer uma observação sobre as modinhas, certo? A modinha é um gênero, né, musical popular no Brasil da época, tá? Animava as festas da época. Seria tipo o que seria o sertanejo universitário hoje, tá? Só que muito mais poderosa a modinha no sentido de que era uma espécie de literatura que se consumia. A letra da modinha, por exemplo. Ela trazia uma mensagem. E o Lima Barreto ele tem uma crítica muito forte às modinhas, certo? Ele acha que as modinhas faziam uma espécie de educação sentimental das moças. Tipo assim, as meninas ficavam ouvindo aquelas músicas e assimilando aquele romantismo da música, né? E muitas vezes isso meio que degenerava o caráter das mocinhas.
segundo o Lima Barreto, tá? Então, o Lima Barreto ele faz uma crítica forte às modinhas, tá bom? É isso. O carinha esse, Cassie Jones, acaba indo tocar no aniversário, né? E olha só, Cassie Jones, quem é? Tipo vadio, tocava modinhas, usava o violão como um artifício para seduzir. Um elegante do subúrbio, tinha fama de deflorador de moças pobres e de mulheres casadas. Era acompanhado por outros malandros, como Arnaldo, a Taliba do Timbó, tem uma gangue do Cassie Jones, tá? Pois bem, o Cassie vai lá tocar na festinha e a Clara, dito e feito, né? Fica encantada. O Cassie Jones esse fica cantando e lançando olhares para ela e tudo mais. Só que depois que o cara vai embora, a mãe da Clara, que nunca deu opinião sobre nada, né, que não tinha opinião, a mãe da Clara ficou apavorada com os comportamentos desse Cassie Jones, percebeu, né, a malícia do cara. Olha que para a dona Engrácia perceber alguma coisa. Aí ela vai pro marido e diz assim: Joaquim, não gostei desse tipo que veio tocar aqui. Você viu o jeito que ele olhava para Clara e tal? E o Joaquim diz assim: sim, é verdade. Mas pode deixar. Ele aqui em casa não bota mais os pés. Clara tá ouvindo tudo atrás da porta. Agora ela tá vivendo no imaginário dela um amor proibido, na imaginação dela. Isso só faz ela cada vez mais querer o canalha, tá bem? É isso que acontece. Bom, o que vai acontecer no desenrolar da história, né, é que esse Mahamak fica tentando, né, o padrinho da Clara, desmascarar o Cassie Jones e tudo mais, durante um bom tempo, tentando provar que o cara era ruim, até que o Joaquim e a Dona Engraça perceberam que o cara era ruim mesmo. Só que o Cassie Jones tentou um dia chegar e fazer uma visita na casa, né? Na casa da Clara. Isso mesmo, depois do aniversário. Ah, estava de passagem por aqui, resolvi ver como estão vocês, como está sua filha. E o carteiro Joaquim, pai da Clara, fechou a porta na cara do infeliz. Assim, ah, tá, pois bem. Né? Já viu, estamos bem. Não convidou para entrar. Diz que eles ficaram se olhando assim por minutos, em silêncio, tipo, se encarando. E o cara vazou, né? Óbvio, foi embora porque viu que não era bem-vindo ali. E ele ficou pensando, porra, mas isso só pode ser coisa daquele padrinho da Clara. Ah, ele acabou depois juntando os pontinhos e percebendo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai juntar a gangue dele, em determinado momento do livro, e vai armar uma cilada para pegar esse Mahamak numa quebrada aí, evidentemente sem que ninguém visse, e espancá-lo até a morte. Tá? O desfecho do Mahamak é ser assassinado pelo Cassie Jones e pela sua turma. Ele é uma cena das mais brutais da literatura brasileira da época. Tá? O cara tá caminhando na chuva lá sozinho, e ele era, né, ele ainda tinha um aleijão na perna, ele caminhava com dificuldades e tal, e a turminha pega o cara e, né, dão uma surra nele, covardemente. 3 caras espancando o Mahamak até a morte. Ninguém descobriu o porquê, certo? O cara foi encontrado morto e tal, era o sujeito um pobre coitado, não tinha o que se quisesse roubar dele, por exemplo, não havia um motivo para que ele tivesse sido espancado até a morte. As autoridades nunca descobriram o porquê, tá certo? Bom, só que entra na história também um sujeito chamado Menezes, que era um interiorano. Quando ele chegar ao Rio de Janeiro, sonhava em ser engenheiro. Acabou não conseguindo fazer a faculdade de engenharia, acabou aprendendo informalmente o ofício de dentista. Passa a tratar dos dentes de Clara e acaba sendo usado por Cassie Jones como pombo-correio. Quando Cassie Jones descobriu que esse Menezes cuidava dos dentes de Clara, ou seja, que ele fazia algumas visitas à casa, ele resolve mandar bilhetinho para Clara através desse Menezes, certo? Só que o Cassie Jones ele é esperto porque ele vai envolvendo o cara, entendeu? O Menezes esse era um pobre coitado, alcoólatra. Ei, atenção. Destaca aí um tema que, para um leitor ingênuo, para quem está lendo o livro sem muita, né,
sem aquele olhar de quem entende da prova, o cara nem vai perceber que esse tema é importante. Tá? Quem lê resumo nem vai saber, mas quem se prepara para a prova sabe. O tema é o tema do alcoolismo. Alcoolismo. Tá? Por que esse tema é importante? Número 1, Lima Barreto sofria com o vício no álcool. Ele, o autor do livro, era alcoólatra. Certo? Número 2, o alcoolismo ele é uma grave chaga social, né? Especialmente entre os mais pobres. Né? O álcool acaba se tornando uma espécie de válvula de escape para aqueles miseráveis, sem perspectiva. Para a frustração de caras como o Menezes, né? Que era um cara que tinha sonhos né? de ser engenheiro, de ter uma posição na sociedade, e que pela sua pobreza ele fica excluído de ter uma formação decente e acaba tendo de ser uma espécie de dentista improvisado aqui. Evidentemente, como ele atende os pobres, ele só ganha merrecas, não tem nem como sustentar a casa. E aí ele gasta o pouco dinheiro que tem na cachaça e vai se criando um círculo vicioso. Né? A irmã dele chega para ele vivia com a irmã, esse Menezes, a irmã diz assim, a gente não tem dinheiro nem para comprar comida. Aí ele vai lá no armazém, bota no pendura. Né? Bom, esse Menezes, então, ele está no fundo do poço. E o Cassie Jones se aproveita disso, emprestando dinheiros para o Menezes e tal, né? Enrolando esse Menezes, até que o Menezes se vê endividado com o Cassie Jones e se obriga a fazer esse papel de pombo correio, de leva e traz, levando recadinhos do Cassie Jones, que todo mundo sabia que era um cara mal intencionado. O Menezes se obriga a fazer o papel de pombo correio, levando cartinhas para Clara, o que vai ser decisivo para que o Cassie Jones consiga seus objetivos. Certo? Voltando ao tema do alcoolismo, o tema do alcoolismo tem no livro, e não está aqui na tabela inteligente, mas você pode anotar aí, e depois, se você imprimir a tabela, pode anotar na tabela, porque isso pode acabar sendo importante. Tá? É um personagem secundário, tá bom? Mas isso pode acabar fazendo a diferença. Esse personagem chama Leonardo Flores. Anota aí. É bem secundário, tá? Leonardo Flores. Era um poeta, um escritor. Olha só, um escritor alcoólatra. Alguma semelhança com Lima Barreto? Não é mera coincidência. Leonardo Flores é um personagem que entra no livro como alter ego de Lima Barreto. Anota aí. Tá? Alter ego de Lima Barreto. O que significa isso? Eu até vou botar no chat. Vou escrever aqui. Ó. Onde é que está aqui? Vamos lá. Aqui. Ah, não dá para escrever porque isso aqui já está em PDF. Galera, vou botar no chat. Preciso falar isso para vocês porque a PUC é uma prova muito detalhista, tá? E pode ser que caia isso. Alter, tá? O que é um alter ego? É um personagem de ficção inspirado na figura do próprio autor. Leonardo Flores é um escritor alcoólatra do subúrbio e que nunca teve um reconhecimento à altura da sua obra. Né? Era um cara que a obra dele era muito conhecida, bastante difundida, mas ele não ganhava dinheiro com seus livros e vivia na merda e consumido pelo vício no álcool. Cara, é a história do próprio Lima Barreto. Só troca, porque o cara era um poeta e o Lima Barreto escrevia narrativas, mas de resto, tá? O Leonardo Flores é o alter ego de Lima Barreto. Tá bem? Então esse cara, ele era um poeta e tal, e o Cassie Jones usou um expediente que era o seguinte: sabia que o Menezes, o dentista, era amigo do poeta Leonardo Flores, eles tomavam cachaça junto e tal, né? E aí ele disse assim: ô Menezes, vai lá no Leonardo Flores, eu sei que você é amigo do poeta, pede para ele fazer uns versos para mim e tal. Ó, eu vou te dar uma grana aqui para você pagar, porque eu queria sabe, um poema bem bonitão assim para mandar para uma moça que eu tô apaixonado e tal.
bobagem, né? O Cassie Jones sabia que esse dinheiro ia morrer nas mãos do Menezes e o Menezes ia ficar com uma sensação de dívida. Então o Cassie Jones vai lá dar um monte de dinheiro pro cara e diz: assim, pede lá pro poeta, você conhece ele, para escrever uns versinhos lá para minha amada e tal. Menezes embolsa o dinheiro, gasta metade na cachaça, outra metade no armazém, né? E o Leonardo Flores depois também nem aceita fazer versos por encomenda. Ele diz: eu não vendo a minha arte, dizia o Leonardo Flores. Mas enfim, Leonardo Flores é um personagem bem secundário, era um poeta, amigo do Menezes, tá? Bom, há quem diga, pessoal, alguns analistas dessa obra, que a Clara dos Anjos também seria uma espécie de alter ego do Lima Barreto, como uma espécie de versão feminina do Lima. Ou seja, a moça, né, mestiça, vítima do preconceito, tá certo? Vítima do racismo, que teria algumas características do Lima em vários personagens. A Clara seria uma personagem com algumas características do Lima, né? O Menezes também, porque o Lima Barreto, se vocês não sabem, ele também acabou tendo uma trajetória acadêmica frustrada, né? O pai dele colocou ele na Politécnica para ser engenheiro e ele não conseguiu se formar por problemas econômicos, pela necessidade de abandonar a faculdade e trabalhar para sustentar a família. Então o Menezes, ele também carrega um pouquinho da história do Lima Barreto, que é isso de sonhar em ser engenheiro, por exemplo, e não conseguir se formar porque teve que trabalhar antes do tempo para garantir o sustento da família, tá? Então tem uma série de coincidências entre alguns personagens do livro, né? E elementos da história do escritor, tá bom? Mas o principal personagem a ser apontado como um verdadeiro alter ego de Lima Barreto é um cara chamado Leonardo Flores, tá bom? Galera, o que vai acontecer então na história? Cassie Jones eliminou o padrinho da Clara, assassinou o Mahamak, tá conseguindo manter correspondência com a Clara às escondidas, certo? Aí ele acaba indo visitar a Clara, chamando ela pela janela do quarto. Passa uma trova nela, um papo e tal, e ela acaba abrindo a janela para que ele entrasse. A cena depois, ela é. Ó, a Ana Gabriela falou o seguinte: Lima Barreto geralmente faz isso, colocar personagens que remetem a ele nas suas narrativas. Muito bem percebido. Chamavam na época esse tipo de estratégia de romana clef. Tipo, romance a clef seria um romance a chave, em que as personagens são chavezinhas que você vira e enxerga, né, o quê? Pessoas da vida real, incluindo o próprio autor. Então você pega, por exemplo, aquele livro que caía na UFSC, chamado Diário do Hospício, né, que era, na verdade tem Diário do Hospício, mas o que caía na UFSC mesmo era o, se você lembrar, pode colocar aí, tá? É, tem o Diário do Hospício e dos Mortos, do Cemitério dos Vivos, lembrei, tá? Então, era um livro que caía na UFSC 2 anos atrás, Cemitério dos Vivos. Cara, o personagem do livro é um alter ego de Lima Barreto, evidente. É o mais autobiográfico de todos os textos de Lima Barreto, chama Cemitério dos Vivos. Tá? O personagem chamava-se Mascarenhas, e a história dele é praticamente igual à história do Lima Barreto, exceto pela ideia de que ele teria se casado, tido uma mulher, uma esposa e tal. De resto, né? Igual ao Lima. Alcoólatra, escritor, jornalista. O primeiro livro dele também, livro de estreia, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, totalmente autobiográfico. O Isaías Caminha é um alter ego do Lima. Então o Lima fazia muito isso, tá? É uma característica dele. Então isso acaba potencializando até uma abordagem da PUC sobre isso, sabe? A PUC, às vezes, ela coloca enunciados sobre o autor. Quero dizer, características de estilo, né? Elementos importantes da trajetória do escritor. Não é que você tem que saber da vida dele, não é isso. Ah, né? O escritor, onde vive, do que se alimenta. Não, não é isso, tá? Mas tem que saber do estilo do autor. Você tem que saber também se alguns elementos biográficos interferem na escrita, como, por exemplo, a gente percebeu aqui o tema do alcoolismo, tá? Bom, eu ia te falar mais uma coisa. Aqui, Menezes, Cassie Jones. Ah, ele entra no quarto da Clara, né? Ele entra no quarto da Clara. Ela, na ingenuidade, abre a janela, ele fica, né, ele passa um papo nela e tal. E a cena
né? Depois ela acaba sendo revelada. É interessante até porque o Lima ele traz essa cena como uma lembrança da Clara. Porque a Clara começa a mudar um pouco o comportamento dela em casa, e de repente o narrador onisciente vê a Clara na janela, olhando para o céu e pensando se, né, se no céu tem manchas também. Aí a gente descobre que ela está se sentindo manchada. Ou seja, aí ela se lembra da cena. A gente tem um flashback através da memória da Clara, acaba sendo revelado que ela deixou o cara entrar pela janela e que ele pegou ela, tipo, jogou na cama e fez dela o que quis, tipo assim, e ela ficou ali como, né, fosse um objeto, uma boneca sendo manipulada por ele, entendeu? Tipo assim, ele fez o que quis com ela e depois vazou. Só que ele se declarou para ela, ele prometeu casamento para ela. Ele disse que tinha mudado, né? Que ele tinha assim uma fama ruim, mas que ele tinha mudado, que ele estava juntando uma grana, que ele estava pensando em casar com ela e falar com os pais dela e tal. E ela acredita nesse papo todo e o cara acaba então conseguindo transar com ela. Só que depois ele não volta mais. E ela vai percebendo isso, né? E o tempo vai passando e ela vai percebendo isso até que ela vai se encontrar na seguinte situação: grávida, né? E sem nenhum sinal de vida do pai da criança, que evidentemente se escafedeu. Depois, né, acabou-se chegando a notícia de que esse Cassie Jones tinha deixado a cidade, né? E por que ele deixa a cidade? Porque estava rolando já, né, pela cidade um dossiê sobre o Cassie Jones, feito por um homem que tinha se casado com uma mulher que tinha no passado sido abusada pelo Cassie, tá? Então, quer dizer, tinha lá era um militar, um tenente lá e tal, que tinha, para defender a honra daquela mulher e tal, ele acabou se casando com ela e tudo mais, mas o passado dela, né? Então ele faz um dossiê com todos os casos, né, envolvendo o Cassie Jones e tudo mais, e o Cassie Jones estava se sentindo ameaçado de ser preso. Por isso, né, o que ele faz? Ele saca umas economias que ele tinha e vaza. Ele não tinha abrigo nem em casa mais, porque o pai dele já tinha expulsado ele de casa. O seu Manuel Azevedo, no entanto, era um pai ausente, certo? Recriminava as condutas do filho, mas não tinha capacidade nenhuma de botar limites, porque nunca estava em casa. Manuel Azevedo, o pai de Kess, era um homem ausente, né? Mas tentou, pelo menos, botar um limite no filho quando expulsou ele de casa, ao saber, né, das sacanagens que ele fazia. A dona Salustiana, por outro lado, é uma mãe extremamente condescendente. É uma suburbana pretensiosa, a mãe do Cassie, a dona Salustiana, tinha mania de grandeza, inventava um ancestral inglês, Lord Jones, para posar de aristocrata. É cúmplice nas canalices do filho, acobertou-o quando foi expulso de casa pelo pai e expulsava de casa as mulheres que exigiam reparação por terem sido seduzidas pelo canário. Ao final, ela humilha a Clara exatamente desse jeito. Como é que vai ser essa cena, que é uma cena capital do livro? É o seguinte: a Clara está, né, grávida e abandonada pelo pai da criança, né? Ela não tinha coragem de revelar aos pais o que tinha acontecido. Ela então vai até a dona Margarida, porque ela estava. O que a menina pensou em fazer? Um aborto. E ela vai até a Margarida e inventa uma história de que precisava de um dinheiro, né? A Clara, a essa altura, estava fazendo umas costuras lá junto com a dona Margarida e disse assim: eu precisava de um dinheiro adiantado. Eu queria comprar um presente para minha mãe, né? E a Margarida, essa já. Opa, tem alguma coisa errada aí. Essa menina querendo dinheiro, ela que não anda sozinha na rua, o que ela quer com dinheiro? Né? O que houve, Clara? Abre o jogo, fala aí, o que aconteceu? A Clara começa a chorar e conta a verdade. É a dona Margarida, aquela vizinha, quem vai dizer: não, minha filha, você tem que tomar uma providência. Primeiro você tem que falar a verdade para seus pais. Vamos lá para sua casa. E aí a dona Margarida arrasta a Clara até em casa, conta a verdade para a mãe, para a dona Engrácia, porque o pai não estava em casa. A dona Engrácia diz: agora, o que será da minha filha? A dona Engrácia é aquela mulher que não tem atitude para nada e fica nisso. E agora? Né? E a Margarida diz: como assim, e agora? Agora nós vamos lá até a casa desse sujeito e vamos exigir reparação. Naquela época, né, o rapaz que tinha uma relação com a moça, ele era obrigado a casar com ela para reparar o mal que fez a menina.
Lembrando que tinha né, aquela instituição lá do casamento virgem e tudo mais, né? Então, se o rapaz, né, deflorar a moça, ele está obrigado a casar com ela, né, para reparar o erro. Bom, a dona Margarida tem que ir lá e exigir o casamento. A dona Margarida é que vai cheia de coragem e diz para as duas, dona Engrácia, Clara, vamos lá, nós temos que ir na casa desse sujeito. Chegando à casa do sujeito, a dona Salustiana humilha a Clara. E ela diz: como é que é? Você está sugerindo que meu filho vai casar com essazinha aí? Mas de jeito nenhum. Rá, ré, ri, ró, rua. E aí, a Clara, que estava calada até então, ela diz: é o meu direito, não sei o quê. E a mulher diz: direito? Você lá tem algum direito? Ponha-se daqui para fora. E aí aparece o seu Azevedo, o pai. A Clara se humilha e diz, né? Seu Azevedo, por favor, não me. E aí o cara diz: minha filha, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar o meu filho a se casar com você, porque ele já foi embora daqui. Eu nunca consegui botar limite nesse meu filho. Me desculpe, me perdoe, né? Por ter posto no mundo um tamanho canalha. E a dona Salustiana empurra as mulheres tudo para fora de casa, dá um vaza, né? Saiam daqui, rua. E é isso. A Clara é humilhada. E depois ela se pega pensando, né? Quem sou eu para exigir alguma coisa nesse mundo, né? Preta, né? Pobre. Quando a Clara então chega, né, em casa, depois diz para a mãe: mãe, nós não somos nada nesse mundo. Essa frase que encerra, né, o Clara dos Anjos, nós não somos nada desse mundo, ela pode ser lida assim, né? Nós, mulheres, pretas, pobres e suburbanas. Porque não é eu, né? É nós. Ou seja, tem uma súbita tomada de consciência da personagem sobre a condição de vulnerabilidade social dela numa sociedade patriarcal, machista, racista e extremamente, né, marcada pela desigualdade social, pelo abismo social entre aqueles que têm e aqueles que não possuem nada, tá? É isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, todo o livro aqui, né? Uma aula para fechar todas as pontinhas do livro. Personagens todos esmiuçados aqui. Essa tabela aqui com todas as informações. A única coisa que não está na tabela, mas está na nossa aula, e eu falei para vocês aqui que é interessante vocês também fixarem, é o Leonardo Flores. Tá bem? É isso. Vamos ver aqui. Vamos ver as participações de vocês no chat. Ana Clara, prof, tanto Mês da Gripe quanto Clara dos Anjos temos cenas de abuso. A PUC poderia fazer alguma relação? Até poderia, mas não é muito característico da PUC fazer isso, tá? No caso do Clara dos Anjos, é um pouco mais sutil, né? Porque afinal a Clara ela consente a relação, tá? A gente considera, né, abusivo o comportamento do Cassie Jones, por quê? Porque ele engana ela, ele manipula a situação, ele se aproveita da ingenuidade da moça, tá certo? Então, mas vamos lá, dentro do código de valores da época, o Cassie Jones estava realmente cometendo um crime. Se fosse hoje, não seria, né? Mudam os valores, mudam as percepções. Mas como a gente tem três questões, três livros, a tendência é que a gente tenha uma questão purinha sobre um livro sem estabelecer relações, infelizmente, tá? Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse a relação do livro Mês da Gripe com o livro Clara dos Anjos, por exemplo. Seria muito interessante, tá? A PUC vai cobrar uma questão de cada obra. A tendência é essa, tá? É isso, é uma questãozinha de cada obra. E é claro, evidente que a gente está cercando tudo aqui para fazer essas três questões com excelência, para gabaritar. Veja, porque são só três, né? Então a gente não tem muita margem de erro. Você errou uma questão, você já ficou com 70, né, por cento de acerto. Então, quer dizer, a gente tem que ir além,
Se a gente gabaritar essas questões, a gente está dando um salto enorme na frente da concorrência, principalmente por se tratar de um programa novo. Ou seja, pelo fato de que a PUC mudou a lista, deu pouquíssimo tempo para vocês, inclusive, se prepararem. Né? Tem muita gente perdida sobre os livros. Mês da gripe tem gente que não sabe nem do que se trata. Tá? Então você tem que tirar muito proveito disso aqui. Isso aqui é a chance de ouro. Já no outro vestibular já não vai ser assim. Próximo, o de verão, né? Já de alguma forma, houve certo tempo para as pessoas se organizarem. Aqui, você vai pegar o concorrente totalmente desprevenido, tá? Então, vamos lá. Tenho certeza disso. Duvido que alguém esteja fazendo uma preparação de verdade para as obras literárias, tá? Só vocês, mais ninguém. Galera, dúvidas aí? É isso aí, Angélica. A ideia é isso aí mesmo, tá? Certinho, Ana? Valeu. Então tá, turma. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado. Obrigado, Bia. Beijos para vocês. Terça-feira vem uma aula super massa sobre a Clarice, tá? Brigadão, galera. Estou preparando aqui as aulas curtas sobre os contos e aquela aula de super revisão que a gente vai fazer, tá bom? Com aquela tabela matadora para a gente resolver todas as questões. Legal? Tiago, algum outro jeito como a PUC poderia se referir ao narrador onisciente intruso? Não, narrador onisciente intruso, pode dizer simplesmente narrador em terceira, né? Que seria um conceito um pouco mais incompleto, né? Só narrador em terceira. Eu já fui e coloquei o conceito mais específico, que é narrador em terceira pessoa, onisciente intruso. Pode ser que só diga terceira pessoa. Pode ser que só diga narrador onisciente, tá certo? Tá ok? Mas pode ser que explore justamente isso, narrador onisciente intruso, tá bom? É isso. Valeu, show de bola, é isso aí. Então tá, turminha, valeu mesmo, beijo pra vocês e qualquer dúvida, vocês sabem que tem meu WhatsApp ali, tá bom? Valeu e sucesso. Tamo junto. Valeu, Tiagão, valeu mesmo. Obrigado, Ana. Valeu.